Prezados irmãos aqui presentes nesta celebração, você que reza conosco pela TV Serra, pela Rádio Miriam, Caravaggio, pelas plataformas digitais, devotos de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui de Nova Roma, das comunidades, irmãos de outras comunidades também aqui presentes. Saúdo o Padre Gerson Bartelli, pároco desta comunidade. Obrigado por nos ter me oferecido a oportunidade de presidir esta Eucaristia. Os irmãos da equipe sacerdotal do santuário, Padre Ricardo, reitor, Padre Renan, Padre Alcindo. Dom Alessandro não está porque está em viagem no Rio de Janeiro, porque ele vai participar de um curso que numa semana que os bispos sempre fazem no Rio de Janeiro. Saúdo, acho que eu vejo lá o prefeito municipal, né, Roberto Panassolo, na pessoa dele todas as autoridades, né, presentes aqui, vereadores, secretários. Né, o município, uma comunidade, é composta também dos diversos poderes. Tem a igreja, mas tem os poderes todos que compõem a vida também de um município, de uma comunidade. E quando esses poderes todos se unem, né, às vezes deixam de lado as diferenças, acontece aquilo que vocês fizeram e que se tornou uma referência para, não só para a região, mas para o Estado, para o Brasil, que foi a construção da ponte, né? Ali, inclusive, acho que é Ponte Nossa Senhora de Caravaggio, né? Porque às vezes a gente, diante dos problemas, a gente pode ficar esperando, né? Esperando, ou a gente se queixar, ou a gente pode, como diz a expressão, arregaçar as mangas e a gente fazer acontecer. E tem uma expressão assim que a gente diz, né, que nós como cristãos não devemos construir muros, mas construir pontes, quer dizer, formar unidade, formar comunhão. E de repente nas provações, nas dificuldades, a gente deixa de lado até as diferenças, né? De repente a gente, o cara é do partido, então tá, eu fico meio receoso. Se ele é de um time também, eu fico meio receoso. Tem momentos que a gente olha aquilo que é importante para todos, o bem comum, que é a essência de nós como cristãos. Não precisa todo mundo torcer para o mesmo time, nem todo mundo ser do mesmo partido, mas também a gente não precisa ser inimigo, né? Nós podemos conviver. Na família, os filhos não são todos iguais, mas convivem juntos, né? Formamos irmandade, formamos comunhão. Então, parabéns a vocês que souberam se unir diante de uma necessidade. E de repente eu diria assim, né? O pedido, o convite. Vocês se uniram para construir algo material, né? Uma travessia numa ponte. A gente sabe o quanto é importante para vocês esta ponte, que liga para os demais municípios. Mas de repente descubram, eu ouvi de alguém outro dia, né? Aquilo que de repente podemos construir olhando para as pessoas, para aquilo que de repente tem de carência aqui como pessoas. Ao ouvir, o passarinho me soprou que é uma ideia de pensar numa futura casa para acolher as pessoas idosas, os idosos, né? E de repente na dificuldade, quando desperta em nós esse sentimento de colaboração, de entreajuda, não deixar que depois ele se esvazie. Porque parece que na provação a gente é provado, daí a gente se empenha, se esforça. Não deixar passar este espírito. Vamos manter esse espírito de unidade. Se podemos pensar nas pessoas, se temos algo que podemos fazer, por nada que Jesus diz, né, que nós devemos sermos sempre como irmãos, né? Sermos irmãos. Irmão quer cuidar do irmão, irmão quer ver o outro feliz. Então, por esta iniciativa, né, de vocês aqui, quem colaborou mais, quem colaborou menos, diz que que é natural desta comunidade, Dom José Barea, quando ele inaugurou o seminário de Caxias do Sul, ele disse assim no discurso: ajudaram os ricos, os pobres e os abastados. Os ricos, os pobres e também os que não participavam da igreja. Teve gente que ajudou mais, teve gente que ajudou médio, teve gente que ajudou com um pouquinho. Não importa a quantidade, importa às vezes o espírito de colaboração e de participação.
Mas quando vinha para cá, eu disse, vou ter que aguçar a memória, né? Eu trabalhei aqui em 99, 2000. De repente, muitos que estão aqui eu batizei, fiz primeiro Eucaristia, depois vim crismar. Eu disse, deixa eu aguçar a memória, né? Para ver se eu me lembro das 15 comunidades que fazem parte dessa comunidade. Eu vou tentar me lembrar e falar por padroeiro, né? Começando lá embaixo, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora do Carmo, São Marcos, São Luís, Nossa Senhora de Caravaggio, do lado de cá. Do lado de lá, São Roque, e aqui atrás, Nossa Senhora da Salete. Esse lado aqui acertei, né? E tem uma gruta, não sei se é Nossa Senhora de Lourdes, aqui para esse lado aqui. A dúvida é aquela comunidade lá no fundo que se passa na frente de uma comunidade de Antônio Prado, São Pedro. Não sei se é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lá. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lá, eu me lembro que é a linha Blesman, se não me falha a memória. Depois tem São Paulo, São João Batista, São Valentim, lá no fundo, em cima do Moro, Sagrado Coração de Jesus, a comunidade de Dom José Barea, São José e São Cristóvão. Acertei todas, eu acho, né? E deve ter uma antiga aqui, que uma vez visitei, que ela foi restaurada também, que é São José. E a matriz aqui, São Pedro e São Paulo. Eu diria assim, vocês têm como padroeiro 2 pilares da igreja, São Pedro e São Paulo, que eram de atitudes distintas, né? Pedro, aquele que tinha a missão de coordenar a igreja em Roma. São Paulo, que era perseguidor. Eu dizia ontem na missa lá em Caravaggio, Deus também não é bobo, né? Não pega qualquer um, né? Pegou um estudioso da lei mosaica, tocou o coração nele e o transformou de perseguidor no grande evangelizador da igreja, né? Aquele que levou o evangelho aos gentios, às comunidades pagãos, né? Acho que a expressão dele que diz assim, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não evangelizar. E hoje nós estamos aqui com a imagem peregrina, né? Vocês têm como padroeiros São Pedro e São Paulo, tem uma comunidade que é Nossa Senhora do Caravaggio, acho que é linha Fagundes aqui. Mas eu dizia para o Padre Ricardo, vocês sempre se mostraram ser uma comunidade mariana. Acho que não tem um domingo que a gente não encontra alguém lá no santuário, né? Que visitam, que vão visitar a mãe, que vão lá buscar o sacramento da reconciliação, as bênçãos. Então, no fundo, né, diz que todos nós temos uma afeição especial para com a mãe. Eu me lembro que uma vez quando era criança se pedia direto para o pai, ele me dizia não, mas eu ia devagarzinho, conquistava a mãe, né? Então a mãe depois atendia os pedidos. Então Maria tem também essa prerrogativa, né? Nos amparar, cuidar de nós, mas ela, a mãe também que deseja ver os filhos bem, né? E ela aquela que diz também, né, para os filhos, como ela disse lá nas bodas de Caná, procurem sempre fazer aquilo que Jesus vos disser, que no fundo é aquilo que todos nós desejamos e queremos realizar. E esta imagem, né, toda esta movimentação que a gente faz, lembrando, né, que em 1899, depois de 6 meses de seca, um grupo de pessoas se reuniram, foram no santuário, diz que chegaram com os pés empoeirados e voltaram com os pés sujos de barro, porque foram atendidos nas suas necessidades. E a partir de 1900 se começou a fazer uma peregrinação, né? Por isso que se chama Romaria Votiva, quer dizer, mais agradecer do que pedir. Não que a gente não tenha necessidade, mas acho que às vezes a gente é pouco agradecido, né? Tantas coisas que a gente tem, a gente recebe. Parece que a tendência nossa sempre é pedir, não que não se possa pedir. Diz que Deus sabe aquilo que precisamos antes de nós pedir, mas Deus gosta de ouvir o nosso pedido. E pedir não deixa de ser uma atitude de fé, de confiança. Eu sei que Deus sabe o que preciso, eu sei que a mãe intercede por mim, mas ela gosta de ouvir os nossos pedidos. Então, nesta novena, né, um pouco essa peregrinação que a gente faz,
é levar a imagem, né, daqueles que foram lá. Nós continuamos esta devoção, esta romaria votiva, e hoje, né, o ano passado, este ano também, é a mãe que nos visita. De repente nós poderíamos dizer assim, como Isabel disse quando recebeu a visita de Maria: como que a gente é merecedor de receber uma visita tão ilustre, né? A mãe de Jesus é uma imagem, mas o seu simbolismo perpassa a nossa realidade física. A imagem toca no coração, nos anima e nos alimenta na fé. Então, nosso sentido também desse peregrinar, né, dentro do tema deste ano jubilar, né, peregrinos de esperança, no fundo, aquilo que sempre todos nós somos. Diz que se perdemos a esperança, perdemos o sentido do viver, né? E Deus é nossa esperança. Maria é a mãe da esperança, né? O lema da romaria deste ano é Mãe da Esperança, né? Que ela sempre nos auxilie, nos ajude na vida, na caminhada. Para concluir, no Evangelho de hoje, né, duas partes distintas do evangelista Lucas. Primeira parte do capítulo 1, a segunda do capítulo 4. Veja o que ele disse assim: olha, tanta coisa foi ouvida, foi repassada, mas eu resumi aquilo que achei mais importante. Quer dizer, a palavra de Jesus, transmitida oralmente pelos apóstolos, por aqueles que conviveram com Jesus, mostra o valor que ela tem. Inclusive hoje, esse terceiro domingo, é o Dia Mundial, né, podemos dizer assim, da Palavra de Deus. Palavra que é vida e salvação. No mundo de tanta comunicação, de tantas palavras, de repente o desafio nosso é saber escutar aquela que é a palavra. Uma só é a palavra de Deus. Palavra que é verdade e que é vida. E a segunda parte do Evangelho, né, Jesus que vai na sinagoga, como era o costume de um judeu da sua época, diz que era dividida em duas partes a celebração. Alguém primeiro explicava um trecho do Pentateuco sobre a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, com a permissão daquele que presidia a celebração, um outro podia ler um trecho dos profetas e explicar. E Jesus abre o livro onde tem essa passagem do profeta Isaías, provavelmente escrito lá 700 anos antes de Jesus, né? Quer dizer, a promessa de Deus através da palavra, Deus orientava o povo através da palavra, agora se cumpre em Jesus, né? O Espírito de Deus está sobre mim para salvar, aliviar, libertar e devolver a saúde. Nós também, com o batismo e pelo batismo, recebemos esta marca. Às vezes a gente pensa que agradamos a Deus rezando, não que seja ruim rezar, mas mais que rezar, fazer, né? Mais que dizer que a gente é cristão, que é devoto de Nossa Senhora, que é católico, mostrar na prática, né? Senão não adianta dizer que a gente é bom se não praticamos a bondade. Se somos justos e não praticamos a justiça. Então, possamos no dia de hoje, né, sentir a alegria da mãe que vem nos visitar e sentir a alegria porque nós também somos marcados, somos enviados pelo Espírito Santo para amar, cuidar, aliviar e devolver a vida e a dignidade. Não deixe morrer aquele espírito que surgiu no coração de vocês aqui diante de uma necessidade, né, geográfica, eu diria assim, física. Deixem sempre esta marca viva no vosso coração, que possamos sempre sermos construtores de unidade, né? Não levantar muros, mas sim construir pontes de comunhão, de vida, de paz e de fraternidade. Cada um coloque a sua intenção junto a Nossa Senhora e ela sempre nos pede, né? Se você quiser ser um bom filho, só tem um caminho. Procure sempre fazer aquilo que Jesus vos disser. TV Serra na Romaria Votiva 2025. Patrocínio
Cooperville, agricultor, seu trabalho nos inspira a semear esperança e a cultivar o respeito por quem tem história. Por esta razão, seu sucesso é nosso compromisso. Cooperville, Rua Egídio Zamboni 277, bairro Vicentina, fone 3268-9373. Pincéis Roma, fabricante brasileiro de acessórios e pinturas, materiais de construção e linha de limpeza, presente nas principais lojas de tintas e de materiais de construção do Brasil e em 15 países da América Latina e da África. Pincéis Roma, fazendo a diferença. Nova Roma do Sul, fone 54-3698-4500. LNF, somos pioneiros em aplicações biotecnológicas de leveduras selecionadas, enzimas e derivados de lúpulo para os principais setores da indústria. A LNF possui as mais eficientes e modernas soluções na área da biotecnologia existentes no mercado. Acesse www.lnf.com.br. Bino Automóveis, sempre realizando sonhos. Há mais de 25 anos no mercado de veículos. Rua Independência 1011, bairro do Parque. Conheça o nosso site www.binoautomóveis.com.br. Eleve Odontologia, transformando vidas através do sorriso. Eleve o seu sorriso, eleve a sua qualidade de vida. Sicredi, não é só ter dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi Serrana, presente na Romaria Votiva, junto com os agricultores da região.